Fala pessoal, beleza? Como que vocês estão? Hoje a gente vai aprender como a gente guarda nossas criptomoedas com segurança. Então tem as carteiras de criptomoedas, pessoal, que são as carteiras quentes e as carteiras frias. Mas não se enganem, se vocês não quiserem perder as suas criptomoedas, fica aqui até o final para você saber como vocês guardam elas com segurança. Então existem as hot wallets e existem as cold wallets. As hot wallets, pessoal, são as carteiras que são conectadas na internet. E as carteiras frias são as cold wallets, que essas carteiras elas são offline, você utiliza elas apenas para assinar as transações. A primeira coisa que vocês têm que entender, pessoal, é que as criptomoedas elas não ficam dentro da carteira, elas ficam na blockchain. Como se vocês não assistiram o meu vídeo de blockchain, volta lá na minha playlist de cripto e assiste lá porque é bem importante, tá ok? O que fica guardado dentro das carteiras, pessoal? Fica guardada as chaves privadas. Então, existem alguns tipos de carteiras que tem 12 palavras, outras são 20 palavras, outros são 24 palavras, tem outras que são até mais. E essas palavras chaves, pessoal, que a combinação dessas palavras-chave é o que dá acesso à tua carteira na blockchain. Por isso que tem que ter um cuidado extremo com essas palavras, que a gente chama de seed phrase, tá ok? Existem alguns modelinhos, a gente vai agora passar aqui para minha tela para vocês verem mais ou menos como que é a dinâmica. Vou tentar explicar bem de maneira bem simples, tá? Para vocês entenderem, tá? Então aqui para vocês verem, né, pessoal, pesquisando bem simples aqui no Google, né? Tem a carteira Hot, que é a quente, né? Então é uma carteira digital aqui que sempre está conectada na internet, como eu falei. Então ela serve para quê? Ela fica ali tanto no celular e também nos desktops, né, no computador. E ela é ideal para quê? Ó, transações diárias, valores menores ali que você utiliza, mas é muito suscetível a ataques hacks. Então, é muito importante ter esse cuidado com o que conecta, as transações que você vai assinar, entendeu? E para valores aí maiores, pessoal, a gente entende como segurança a carteira Cold, que é a carteira fria. Essa carteira aqui ela não tem conexão com a internet. Você utiliza ela apenas, você conecta ali no computador e você apenas assina as transações ali que você está fazendo e depois você tira ela. Então ela fica offline. Então suas palavras-chave ficam ali dentro guardadinhas, entendeu? Tá? Para ter uma segurança maior. Quando você tem o quê? Valores maiores, tá? Então, lógico, se você tem condição de utilizar sempre uma carteira fria, é o ideal, tá bom? Você vai pegar e vai instalar alguma carteira dessa. Então, pesquisem qual carteira que você gosta mais, as que são mais seguras. Tem vários vídeos mostrando vantagens e desvantagens de uma ou outra, mas aqui não é o objetivo. O objetivo é vocês entenderem como funciona, tá? Até porque a gente está entrando no universo de DeFi, né, de finanças descentralizadas, e é primordial saber utilizar essas carteiras. Por quê? Porque uma vez que você compra suas criptomoedas e deixa elas na corretora, adivinha quem tem as chaves privadas? A corretora. E existe um jargão que a gente que está no mundo cripto fala que é not your keys, not your coins. Então, se as chaves não estão no seu poder, as suas criptos não são suas, tá ok? Então é bem importante isso daí. Então sempre quando você comprar alguma criptomoeda em alguma corretora, você tem que sacar ela e colocar dentro da sua carteira, tá bom? E aqui tem alguns modelos, por exemplo, tem algumas que é mais para Bitcoin, tem outras que é mais para DeFi mesmo, entendeu? Aí tem uma aqui que é bem famosa, que é a Blue Wallet, tá? Eu acho ela bem bacana. E aí você consegue baixar ela aqui na Apple Store, aqui ou para Android também, tá? Mais voltada para Bitcoin. Tem a carteira Exodus aqui também, que você pode baixar ela, mas também voltada para Bitcoin. E aí as carteiras que são mais formatadas para o DeFi, a mais famosa de todas aqui é a MetaMask. É a MetaMask aqui, tá bom? Que é a dessa raposinha, tá ok?
Aí tem a Reb, que é uma que eu gosto muito, tá? Que ela tem vários recursos aqui. Não que a MetaMask não tenha, mas ela também tem. E quando a gente fala de MetaMask e Reb, a gente está falando muito de utilizar a rede da Ethereum e as segundas camadas do Ethereum, tá bom? Quando a gente vai para a rede da Solana, aí tem essa daqui que a gente chama ela de Backpack, tá? E aí você consegue baixar ela aqui também, ou você instalar a extensão do Google Chrome, tá? Tem a Phantom também, que é muito boa para a rede da Solana. E aqui também tem a Xverse, que também ela é mais voltada para o Bitcoin, tá ok? Então essas aqui são algumas hot wallets que existem aí no mercado, tá bom? Aí aqui tem um site que eu pesquisei, não tem patrocínio nem nada, mas aqui é bem diverso, eles têm vários modelos de cold wallets, tá? Então tem aqui a Trezor, a Ledger, então tem várias que são as mais famosas. Mas tem outras aqui, tem a SecuX, tem vários outros tipos aqui, tá? De carteiras, tá bom? E aí você vai falar, Emerson, como que... E essas palavras eu deixo lá, como que faz? As palavras-chave, quando eu vou guardar elas, pessoal, ou normalmente o pessoal coloca em um papel, ou o pessoal utiliza essas chapas de aço aqui para você poder anotar elas e deixá-las bem guardadinhas, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui simples aqui, por exemplo, da MetaMask. Então aqui eu não tenho ela instalada. Então aqui vou clicar, olha só. Vou clicar aqui em obter MetaMask. E aqui, ó, tá vendo? Você vai vir aqui em usar no Chrome. Então você utilizando ela no Chrome, aí você adiciona a extensão dela, você vai poder fazer a adição da extensão dela aqui, e aí ela vai aparecer, tá vendo, ó? Ela já aparece aqui, tá vendo, ó? E aí você tem a opção, ó, criar uma carteira ou importar uma carteira. Vou fazer aqui na MetaMask, que é mais rápido, tá bom? Então vou colocar aqui, ó, criar uma nova carteira. E aí, ele vai falar aqui para você, continue aqui com o Google, ou usa uma frase secreta, tá? Vamos usar uma frase secreta, tá? Então a primeira coisa aqui, vamos criar aqui uma senha. Vamos criar uma senha aqui, tá bom? Tô colocando uma senha aleatória aqui. Tá? Ó, compreendo que a MetaMask não é capaz de recuperar essa senha para mim. Compreendo, criar password. Aí aqui, ó, tá falando o quê? Para salvar as suas palavras, entendeu? Então estamos criando uma carteira nova. E aí você clica aqui para revelar as palavras. Então você tem que fazer o quê? Pegar e anotar essas palavras e guardar muito bem, tá? Tá ok? E é na ordem, tá? Vocês têm que anotar na ordem certinho, porque se você depois perder a sequência lá, então você tem que anotar de 1 a 12, ó, no caso aqui é 12. Então você tem que anotar lá 1, 2, 3, tudo na sequência direitinho e as palavras, meu, se você errar uma letra, já era, você não acessa mais a sua carteira. Então a só senha não é suficiente. Se você perder as suas palavras, você não consegue acessar a sua carteira, pessoal. E outra coisa, qualquer pessoa que tiver acesso a essas palavras consegue acessar a sua carteira, tá bom? Então é bem importante isso daí. Ele fala aqui, ó, continuar. Aí ele vai e pede um backup aqui, ó, por exemplo. Qual que é a palavra 3? Qual que é a palavra 11? Qual que é a palavra 9? Então isso daqui é como se ele estivesse testando. Meu, você anotou mesmo as palavras, tá ok? Então é bem importante isso daí. Então eu vou pular isso daqui, tá ok? Então você vai, continua, e aí você concluiu. Depois que você anotou as suas palavras, você já tem acesso à sua carteira. Pode ver que tá zero aqui. Não vou deixar as palavras aqui de uma carteira que tem dinheiro, que senão vocês vão pegar o dinheirinho aqui do Emerson, né? Tá ok? Então, uma coisa que é bem importante, olha só. Você tem aqui a sua carteira, tudo certinho, tá? Você consegue aqui, ó, renomear ela. Então, eu vou colocar aqui, ó, teste,
Então você consegue aqui, ó, renomear ela, você consegue adicionar mais carteiras, então dependendo do valor, você consegue aí adicionar carteira. Então você vai pegar aqui e vai colocar, olha, tá aqui, e daqui você já consegue comprar por aqui mesmo, que eu não aconselho, normalmente é muito caro. Você consegue trocar também. Você consegue enviar aqui criptos, né? E você consegue também receber. Então, por exemplo, olha só, esse é o seu endereço. Então, se você quiser receber, esse daqui é o endereço, tá? Dessa carteira. Então, esse monte de letra e número aqui, tá? Só que lembre-se, não cometam aqui o erro que eu fiz lá no começo, pessoal. A rede Ethereum ela é muito cara. Então, por exemplo, se você for receber alguma cripto, pesquisem os valores das taxas da rede. Então, por exemplo, existem as segundas camadas aqui, que, por exemplo, a Base, a Arbitrum, a Optimum, tem a Polygon, entendeu? Que são redes mais baratas. Vou dar o exemplo aqui da Arbitrum. Então, você consegue receber criptos aqui na rede da Arbitrum. Então, você consegue receber Ethereum, consegue receber algumas criptomoedas através dessa rede aqui, que é muito mais barata. Imagina, por exemplo, tem vezes que se você for fazer uma operação na rede da Ethereum, você vai pagar, sei lá, $5, $10, às vezes quando a rede está muito congestionada, né? E aqui você vai pagar 1 centavo, 5 centavos, entendeu? E aí você copia esse endereço, manda para alguém esse endereço, e aí a pessoa vai e envia as criptos para vocês. Então isso daqui a gente chama do quê, pessoal? Isso aqui é um endereço público. Isso aqui normal, não tem problema as pessoas terem acesso, tá? Até porque elas precisam ter para mandar os recursos para vocês. O cuidado que tem que ter é com as benditas 12 palavras, 20 palavras, 24 palavras, tá bom? Então, pessoal, era isso daí. Vocês viram que é bem simples. Só que o cuidado tem que ser extremo, pessoal. Extremo com as suas 12 palavras, tá bom? E aí, nos próximos vídeos, a gente vai ver o quê? Como que a gente utiliza essa carteira. Então, qual que é o racional? Pega o seu dinheiro do banco, manda para uma corretora, que também eu tenho um vídeo aqui de corretoras também, compra a sua cripto, saca ela para sua carteira e depois aí a gente vai começar com a brincadeira do DeFi. Beleza, pessoal? Se vocês gostaram desse conteúdo, não deixam de se inscrever no canal, curta e comenta aqui embaixo, tá bom? Se vocês acharam simples, se acharam complexa, tá bom? Curtam, comentem e bora pra nossa jornada DeFi. Um abraço, valeu, tamo junto, é nóis!